o uso da metáfora, ele se torna limitado, tanto porque o selo é essencialmente impessoal, quanto porque não se pode inferir que o filho seja tão distinto do pai quanto a impressão é distinta do selo. Mais à frente ainda, o Gundry vai comentar, para depois nós podermos dialogar sobre essas posições de Donald Gundry, justamente dizendo que o pai, quando é mencionado pelo escritor da carta aos Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quer dizer justamente uma estrutura, uma fundamentação, um efeito que indica, que propõe, que relaciona, tá? A ideia de uma pré-existência no sentido de corroborar com um poder autêntico que não emana, mas pertence. Tá? Um poder autêntico que é uma autenticidade e uma aferidade de fundamentação e autoridade e aplicabilidade de Deus enquanto criador, sustentador, tá? E além disso, um outro sentido também que pode ser aqui relacionado, de também ser aquele que é a essência e a consumação de todo o poder, como o prontokotros. O que quer dizer prontokrotos? O termo prontokrotos no grego quer dizer justamente aquele que é o primogênito do Pai, o primogênito da criação, o primogênito da existência, e com essa condição implica a sua capacitação, a sua condição, a sua posição, o seu poder de cumprir, desenvolver, atuar, realizar tudo da mesma condição, forma e essência que o Pai. Por quê? Porque Cristo Deus, Deus Cristo. Uma outra implicativa também, ainda antes de entrarmos em João, é que o Filho, aí vai dizer o Donald Gundry, utilizando até uma afirmativa que está lá em Hebreus também, capítulo 2, que o Filho, enquanto humanidade, enquanto verbo encarnado, tá? Enquanto Theos, Deus, antropos, humano, aí é justamente a questão que em condição humana ele pode estar limitado com relação ao humano, ao ser humano, antropos, mas em condição a Theos, ele está ilimitado. Então ele é um humano, antropos, ilimitado, porque na mesma essência humana que possui, existe o Theos, o divino, existe o Theos, o sagrado, existe o Theos, o todo-poderoso, existe o Theos, o incompreensível e inconcebível ao entendimento humano, porque transcende o entendimento humano, porque vai além do indescritível ou do descritível.
é aquele que não está limitado a tempo e espaço no divino, no teós, e pode estar limitado no tempo e espaço quando está no antropós, humano. Mas é um divino humano, humano divino, no sentido de que é uma manifestação humana de Deus, Verbo encarnado. Então esse link que faz, ou essa relação que faz Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 1:3, com João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, é justamente para aludir, referenciar a questão historiográfica, histórica, teológica e até posso ainda acrescentar antropológica de Deus. Histórica, porque é o princípio de tudo, é a origem de tudo, é a essência promotora e promovedora de um tempo e de todos os tempos, quando ele próprio declara: eu sou. Então aí está o sentido aplicativo de autoridade e absolutidade. É o Deus absconditus, o Deus que está inserido na essência humana, porém não deixou ou não esvaziou a condição Deus. Esvaziou a condição glória, kenosis, mas não esvaziou a condição e prerrogativa e essência Deus enquanto humano. Por isso que é o humano, mas não deixa de ser verbo. Por isso que é humano, mas não deixa de ser logos. E quando utiliza-se o termo logos, está se indicando comunicação, razão, pensamento, conhecimento, ciência, palavra, letra, não é? Esfera relacional, de uma forma não só histórica, gramatical, científica, racional, pensamento, comunicação, inteligência, cognitivo, intelecto, mas muito além, como sendo aquele que é a efetivação, o cumprimento da encarnação, do Deus encarnado, do Deus que é Senhor, mas que agora é Filho e é o Kyrios encarnado. É agora o Theos Anthropos, é agora o Shekinah, ou seja, a habitação de Deus em meio aos homens. E aí é uma doxa, uma glória revelada. E aí é um ser em toda a sua essência e plenitude de divindade na humanidade. Por isso é o ser divino humano. Então, dentro dessa proposta é que é preciso se desenvolver uma compreensão que vai além do entendimento da explicitação escriturística através da exegese, levando-nos a uma compreensão também que contempla a efetivação antropológica no sentido de forma humana, no sentido de organismo, no sentido de organização, no sentido de pessoa, limite, porém